pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Encontro com a Palavra, programa que acontece de segunda a sexta-feira, de meio-dia, de segunda a sexta-feira, todo meio-dia, graças a Deus mais uma vez, nós estamos aqui para a glória de Jesus, junto com você, que nos dá o prazer de estarmos juntos, compartilhando da palavra de Deus, compartilhando das coisas do Senhor, para poder nos fortalecer, nos erguer, nos abençoar, né, nos encorajar, nos motivar, nos ajudar a caminhar neste mar tão revolto em que nós às vezes enfrentamos. Mas graças a Deus, no nosso barco está Jesus de Nazaré. Aleluia! Nós louvamos a Deus pela sua companhia, né? Daqui para frente, daqui a 30 minutos, né? Nós louvamos a Deus por você estar conosco nesta hora, participando junto com a gente desse momento tão precioso, tão poderoso, que é o compartilhar da palavra de Deus, né? A palavra de Deus nos fala em Isaías que nos últimos tempos, né? Vai chegar um tempo, uma hora que o homem vai ter fome e sede. Mas não fome do pão, nem sede da água, mas fome e sede da palavra de Deus. Então chegará um tempo em que o homem precisará de ouvir algo da parte de Deus, receber algo da parte de Deus, aleluia. E graças a Deus nós já estamos recebendo, né? Graças a Deus nós já estamos nos alimentando espiritualmente, falando das coisas do nosso Deus, das coisas do Senhor, aprendendo coisas preciosas e descobrindo todos os dias coisas preciosas para a glória do Senhor. Maravilha, né? Oh, glória a Deus, aleluia. Programa Encontro com a Palavra, um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato, 119, Paralela Garagem São Francisco, a segunda Paralela Garagem São Francisco, passou o trevo da BR-040, entrou a primeira esquerda, mão única, seguiu o fluxo, e você vai estar a segunda paralela. Nós estaremos lá sexta-feira no quarto elo da campanha, né, contra os exterminadores do inferno, ou seja, os gafanhotos do inferno, conforme Joel capítulo 2, onde estamos orando, buscando em Deus a bênção dele sobre a nossa vida financeira, familiar, espiritual, ou seja, repreendendo, orando e repreendendo esses demônios em nome do Senhor Jesus, porque o nome de Jesus há um grande poder, aleluia. Maravilha, né? E também, dia 23, sábado, uma grande vigília, vigília da renovação, vigília da restauração, aleluia. Temos um ato profético, vai ser muito bacana lá, de 11 da noite às 5 horas da manhã, em nome de Jesus, tá bom? Eu aguardo você lá, você, e como eu te falei, traga o nome da sua família, o nome do seu lar, o nome dos seus parentes, enfim, dos seus amigos, para nós estarmos orando ali e pedindo a Deus a bênção dele sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar, em nome de Jesus, tá ok? E vai ser muito precioso e poderoso, em nome de Jesus. Vai ser algo muito bacana para a glória de Jesus, amém? Maravilha, né? Graças a Deus, é assim o nosso Deus que trabalha para a gente, que trabalha para aqueles que esperam nele, e nós estamos esperando no Senhor, graças a Deus, né? Maravilha. Minha vida foi uma procura, com a alma cheia. Maravilha. Programa Liberdade Vida só em Jesus, né? Graças a Deus. E nós estamos falando desse artefato da armadura de Deus, o capacete da salvação. E falando sobre salvação, né? Muitas pessoas às vezes perguntam, né? Por que tem que haver um pagamento pelo pecado, né? Por que tem que haver esse preço? Por que simplesmente Deus não perdoa? Por que simplesmente Deus
ele não esquece, né, como o livro de Miqueias, nós vamos ler daqui a pouco, no capítulo 7. Espero que você esteja anotando esses versículos da Bíblia Sagrada para depois você ler, e com certeza o Espírito Santo estará falando no seu coração de uma forma muito poderosa, né? Então, nós falamos, né, estamos falando, por que as pessoas não perguntam por que tem que haver um preço, né? Porque é uma lei universal, é uma lei divina. Como nós lemos, nós falamos na ilustração passada, a filha comete um delito por causa da alta velocidade, ela transgride a lei, e o juiz, ela confessa sua transgressão, né, que colocava em risco a sua vida e a vida de outras pessoas. Esse juiz bate o martelo e dá uma sentença no valor financeiro para que ela pague, né? E ao mesmo tempo ele desce do júri, né? Ele desce daquela hora e paga o valor cobrado, porque ele era o juiz, era o pai daquela menina. Então a gente vê nessa ilustração que não é só o dar o perdão, mas houve uma semente, houve uma consequência, né? Ou a causa é o pecado, a consequência é o fruto do pecado. É esse mal que o pecado causa no próprio ser humano e às vezes ao outro ser humano, né? Ao próximo. Por exemplo, quando há um roubo, o roubo prejudica a pessoa que executa e prejudica quem passa por aquele momento, né? Alguma coisa lhe foi lesada, alguma coisa lhe foi tirada. Por isso que há esse pagamento por causa do que lhe foi tirado do próximo. Aconteceu com o próximo. E não só com o próximo, com a própria pessoa, ela é prejudicada de uma forma bem profunda, moral, espiritual, social, né, comportamental, enfim. Então há esse pagamento, né? Por exemplo, quando você vê o seu filho, né, vamos supor lá, né, isso já aconteceu com a gente, né? Quando nós éramos meninos, o meu pai estava fazendo uma reforma na casa, construindo o segundo andar da casa, que graças a Deus até hoje, ele estava fazendo essa reforma. Então nós éramos crianças, éramos adolescentes, éramos jovens, eu e meu irmão ali, eu acho que foi de manhã ou depois da aula, não sei, nós gostávamos de uma bola, como uma criança, né, gosta de bola, e o quarto da minha mãe estava vazio, Mas naquela época nós éramos religiosos, a estrutura familiar era religiosa. E havia um quadro de uma imagem que ficava na cabeceira da cama da minha mãe. Então o quarto ficou livre, as coisas subiram para o andar de cima. O que acontece? Subiu para o andar de cima, o quarto ficou vazio, 2 meninos dentro de casa, uma bola, você imagina o que aconteceu, né? Você já faz uma ideia do que aconteceu. 2 meninos jovens, de 14, 15 anos, 16 anos mais ou menos, com uma bola, tudo fominha de bola. Aí subiu os móveis lá pra cima, o quarto ficou vazio, o quarto grande, e bola comeu solto ali dentro, um gol de lá, um gol de cá, e pá. De repente a bola bate no quadro, cai no chão, meu Deus do céu, só ouve um grito do outro lado. O que é isso? E aí, quando vem o que é isso, já vem com um pau na mão. Eu estou me lembrando disso, né? Ai, que coisa interessante, né? Minha mãe deve estar me ouvindo nessa hora, deve estar rindo também. Não sei se ela vai lembrar, né? Porque quem bate esquece, quem apanha lembra, né? E aquele quadro caiu no chão, virou farelo. Rapaz, a minha mãe foi, naquela época, né? Minha mãe veio igual uma onça em cima da gente, com uma lioa, para destroçar a gente.
um leão em cima da caça, né? Ela veio igual a leoa para destroçar a gente, porque quebrou o quadro, não me lembro qual era a imagem, sei lá qual que era, mas era uma imagem, né? E o fato de sermos religiosos, acreditávamos nisso, acreditávamos muito nessas coisas. Graças a Deus a Bíblia nos revelou que é o único ser adorado, ser exaltado, glorificado é o Senhor nosso Deus, é o Senhor Jesus, é o Senhor Espírito Santo. Graças a Deus pela revelação. Enfim, houve um pagamento. Ela nos perdoou, que era criança, nos perdoou, mas tomou a nossa bola. Ficamos sem bola, então. Houve um pagamento por causa daquele artefato ter quebrado, né? Enfim, é um exemplo simples, mas alguém vai pagar pelo aquilo que acontece. Então, por isso que tem que haver um pagamento. Como, por exemplo, quando a gente olha no Salmo, gostaria que você anotasse esse Salmo, o Salmo 14, olha, eu acho que é bem interessante você anotar esse Salmo. O Salmo 14, do versículo 1 ao versículo 5, Salmo 14, do versículo 1 ao versículo 5, a palavra de Deus assim, homem tolo, né? Vou voltar só para poder passar para você. Então, esta alma, esta lei divina, esta alma teria que estar livre de culpas, né? De pessoas, pecados, pois senão a sua vida não seria aceita por Deus de outra forma. Porém, como vimos anteriormente em Romanos 6:23, nos declara que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Então, a obra expiatória, o pecado que acontece, ele só pode acontecer, esse perdão do pecado, por causa de uma só coisa. Uma coisa, só há uma coisa que pode pagar a alma pecadora, a outra alma. Só que a outra alma, ela não pode ter pecado. Por isso que Jesus, ele foi o Cordeiro de Deus. Porque quando havia anualmente o dia da expiação, o pecador levava um animal em favor do seu pecado, no lugar do seu pecado, e esse animal tinha que ser perfeito, sem mancha, sem nada. Não podia ter pata quebrada, olheira quebrada, não podia ser um animal velho, não podia ter nada, ele tinha que ser um animal perfeito. Um animal perfeito para Deus aceitar como pagamento do pecado pelo povo. Então, graças a Deus, hoje aconteceu isso na pessoa de Jesus. Uma alma pela outra alma, mas essa alma perfeita. E Jesus, ele foi perfeito em todos os seus caminhos. Por mais que as pessoas tentam denegrir o caráter e a pessoa de Jesus, por mais que o homem tente se levantar para prejudicar a imagem de Jesus, falando dele de coisas bárbaras, eu não vou aqui começar a citar nada, mas ele foi um homem perfeito. Em todos os seus caminhos ele foi perfeito. Em toda a sua estrutura ele foi perfeito. Por isso que ele é a pessoa escolhida por Deus. E a bem da verdade, a palavra de Deus fala que Deus deu o seu Filho unigênito. Deus deu o melhor, o perfeito. Filipenses fala que ele se despiu do seu manto de glória, de sua realeza, se humilhou na imagem de um homem para salvar o homem, para pôr um fim no pecado do homem. E a partir daquele momento, quando o homem recebe o poder também de Deus para se afastar do mal. Ele recebe o Espírito Santo, que vai sinalizar para ele quando está errado uma coisa e fortalecê-lo para fazer a coisa certa. Então, a Bíblia Sagrada é muito clara. O pagamento de uma alma só é por outra alma, mas essa alma perfeita, e perfeito foi Jesus Cristo, graças a Deus. Por isso que no Salmo de número 14, do versículo 1 ao 5, diz assim a palavra de Deus. O homem tolo diz em seu coração, Deus não existe.
Por isso eles se corromperam, e as coisas que fazem são detestáveis. Não há ninguém que faça coisas boas e certas. Lá dos céus o Senhor olha para a humanidade procurando alguém que compreenda seus planos, alguém que deseje ter comunhão com ele. A humanidade inteira se desviou do caminho certo e se perdeu. Não há um homem que procure fazer o bem, nem sequer, nenhum sequer. Será que essa gente, vivendo na maldade, destruindo o meu povo como quem come um pedaço de pão, não perceba a existência do Senhor e nem clame pelo seu nome? Ali estão, ali estão, dominados pelo medo, pois Deus está no meio daqueles que obedecem à sua vontade. Aleluia. Então Deus olhou, procurou. Nos profetas achou falha. Nos seus enviados, nos seus mensageiros, aqueles que foram erguidos para serem usados, houve falhas. Por isso que Deus envia o seu Filho para morrer por nós. Uma alma perfeita pela nossa alma imperfeita. Uma alma santa pela nossa alma que não é santa. Uma alma justa por uma alma que, como nós que não somos justos. Uma alma certa para nós que tentamos ser certos e não conseguimos. Pecamos em pensar, pecamos em falar, pecamos em agir, pecamos em nos relacionarmos, em falarmos de outras pessoas aquilo que nós não conhecemos e não sabemos. E às vezes só deduzimos, mas nós não sabemos. E olha, e aqueles que ouvem e recebem essas injúrias, é muito ruim, é muito difícil. Porque as pessoas não sabem o que está acontecendo, não têm a compreensão de coisas e às vezes falam. Então nós pecamos, todos os dias nós pecamos. Por mais que tentemos acertar, andar acertado, graças a Deus pelo sangue de Jesus, que nos leva a confessar os nossos pecados. Quando nós confessamos os nossos pecados, como diz o livro de 1 João, Ele é fiel e justo para nos perdoar do pecado e nos livrarmos de todo mal. Maravilha! Mas não é um pecado consciente, porque senão a mente cauteriza e às vezes o pecado se torna uma coisa natural. Não. O confessar é mudar a direção. O confessar é mudar o caminho. O confessar é sair do caminho do erro e entrar no caminho da bênção. Para isso deverá ter outras coisas a se fazer. Vamos nos deter aqui no que nós estamos recebendo e estamos compartilhando. Então Deus olha isso e como que Deus vai fazer? Peraí, esse homem está diante de mim, esse homem está doente, esse homem está fragilizado, esse homem está corrompido, seus sentimentos, como nós lemos aqui, fazendo tanto mal ao outro que como se comesse um pedaço de pão, ou seja, de tanto mal que um outro está fazendo para o outro. Quem poderia entrar e quem poderia estar pagando esse pecado? O homem peca, primeiro, ele se prejudica pelo fato dele estar fazendo alguma coisa. É como, por exemplo, quando você está dando aula hoje, os quadros hoje são diferenciados, hoje os quadros são lousa branca, com caneta e pincel, enfim, mas o que você está registrando num quadro de giz, você está recebendo nas suas mãos. Lembra do quadro giz, do quadro negro, que estudamos por muito tempo? E quando estávamos escrevendo, estávamos também nos sujando por causa daquele pó. Também a caneta hidrocor, a piloto, quando você está usando o quadro negro, de repente você passa a mão. Então, quando você prejudica uma pessoa, você também está se prejudicando. Então, o pecado, ele faz mal para a pessoa e para nós também, que executamos. Por isso que devemos clamar pelo sangue de Jesus e pedir a Jesus que nos livre, nos ajude. E o Espírito Santo, aí ele entra nesta hora para nos controlar e nos ajudar. Então, no Antigo Testamento, Deus, para receber o perdão do pecado de alguém, naquela época ele recebia um cordeiro, a pessoa levava o cordeiro, entregava o sacerdote imolava aquele animal, punha a mão sobre a sua cabeça, seu sangue, e queimava ele no holocausto para haver perdão de pecados. Era assim, uma vida por outra vida.
Só que o homem continuava incessantemente pecador, como os Salmos diz. O homem tolo diz em seu coração: Deus não existe. Por isso eles se corromperam, e as coisas que fazem não são detestáveis. Não há ninguém que faça coisas boas e certas. Então, quando o homem ele chega e ele prega a inexistência de Deus, quando ele anuncia a inexistência de Deus, ele está cooperando para a sua corrupção. Olha que coisa interessante. Quando a pessoa anuncia a inexistência de Deus, Deus não existe, então ele está anunciando que ele vai se corromper. Porque se Deus não existe, aquele que pode ajudar o homem nos seus problemas, ajudar o homem com as suas necessidades, ajudar o homem a se tornar melhor, se esta pessoa, se este ser não existe, então quem me guiará? Quem me conduzirá? Quem me sustentará? Quem me orientará? Por isso que o homem se corrompe. E o que mais nós vemos é a ideia pregada nos nossos dias de hoje que Deus não existe. A pós-modernidade, estamos falando na escola de sabedoria ontem, quando estávamos na escola ontem, e o pastor Júnior ali ministrando, eu me vi muito dentro desses textos que nós estamos compartilhando, que estamos colocando à sua disposição, sobre esse homem que precisa ser salvo, através de Jesus Cristo, uma alma pela outra alma, uma vida por outra vida. Então nós vemos que o homem vivendo nessa pós-modernidade, pregando a não existência de Deus, o teísmo, pregando que o homem não precisa de Deus, o homem pode traçar a sua história, enfim, coisas perigosíssimas. E a gente vê que quando o homem anuncia que Deus não existe, ele está anunciando a sua corrupção. Porque se ele está abrindo mão daquele que pode controlá-lo, então quem vai controlá-lo? Os seus impulsos sexuais, que são manifestados na sua vida, são ilustrados na sua vida, são anunciados no seu comportamento. Então, quando o homem declara a inexistência de Deus, ele está anunciando a sua morte. Quando uma sociedade está declarando a inexistência de Deus, ela está fazendo como a sociedade Sodoma e Gomorra. Nós somos autossuficientes, então nós podemos fazer o que nós quisermos e nós não seremos punidos. E o que a Bíblia diz? O salário do pecado é a morte. O pecado tem um pagamento. Por mais que se discuta, por mais ideias que são lançadas sobre a nossa mente para nos carregar e nos distanciar de Deus, o pecado tem um preço, é a morte. Primeiro, a morte espiritual. Segundo, a morte eterna. A pessoa vai se esfriando, vai se esfriando, vai se esfriando, vai se esfriando. Pronto. Aí depois vem a morte espiritual, a morte eterna. Está frio, afasta-se, abandona Jesus, começa a viver uma vida desregrada, Jesus volta, essa pessoa, o que acontece? Por isso que a gente precisa entender que esse pecado existe um preço. Existe um preço. Existe um preço. E quando há expiação, quando acontece a expiação, quando há esse pagamento, né, dessa alma por essa alma, como Jesus fez por nós, olha o que está escrito em Miqueias 7, 18 ao 20. Onde haverá outro Deus como o Senhor? Onde? Poxa, é violento isso, né? A gente fica feliz. Onde haverá, lendo para você, onde haverá outro Deus como o Senhor, que perdoa os pecados e esquece da transgressão
do remanescente do seu povo. O Senhor não fica irado para sempre, porque tem prazer em amar e perdoar. O Senhor terá compaixão de nós mais uma vez. O Senhor pisará, esmagará as nossas maldades e jogará todos os nossos pecados no fundo do mar. O Senhor nos abençoará como prometeu a Jacó há muito tempo. O Senhor estenderá o seu amor sobre nós, conforme prometeu aos descendentes de Abraão. Capítulo 7 de Miqueias, versículos 18 ao 20. Olha o que Deus fez quando entregou o seu filho para Jesus, quando entregou o seu filho Jesus. E o pecado que gera a morte espiritual, a morte moral, a morte... Olha, deixa eu colocar alguma coisa aqui. Nós vamos orar daqui, já estamos quase nos preparando para orar. Mas o que o pecado traz? Preste bem atenção. Eu quero falar para você, não quero falar te julgando, não quero falar te acusando, não quero falar te amedrontando, não quero falar te assustando, mas eu quero falar na sua consciência. Eu quero te falar no seu entendimento. Eu quero te falar na área da inteligência, na área da sua consciência. O pecado, ele nos mata é como um câncer. Ele vai matando aos poucos. E quando você tira o câncer de um órgão, acontecem muitas coisas na vida de algumas pessoas, a metastase. Aquilo sai, você tira o câncer do dedo, a metastase passa para o outro, ou seja, acontece isso, ficou alguma coisa, passa para esse. Você tirou o câncer desse dedo, acontece esse fenômeno, a metastase, passa para esse. Então, o câncer, o pecado é assim. Ele vai consumindo a gente aos poucos. Consome o caráter, consome a integridade, consome a prosperidade, consome a moral, a espiritualidade, consome a integridade, consome a justiça. Ele vai consumindo isso. E cada perda traz dentro do homem um sinal de doença, porque mexe com ele. Em uma outra situação, quero falar coisas bem interessantes para você, sobre o corpo que não é guardado em oração. Ele pode gerar doenças, ele pode produzir doenças. Quando eu oro, eu estou trazendo paz para mim, e a paz vai gerar cura. Por isso que Jesus fala uma coisa interessante: eu vos dou a minha paz eu vos dou. Fantástico, porque paz gera cura, paz gera saúde. Então, quando o pecado é visto dessa forma, e olha o que a palavra de Deus diz quando nós aceitamos esse plano, aceitamos, concordamos, aceitamos e vivemos nesse plano. Ele apaga onde haverá outro Deus como o Senhor, que perdoa os pecados e esquece a transgressão do remanescente do seu povo. O Senhor não fica irado para sempre, porque tem prazer em amar e em perdoar. Aí você, essa verdade que eu quero que você entenda. Existe um preço por causa do pecado. Jesus já pagou esse preço. É só você viver para Ele, viver com Ele, estar com Ele, exaltar a vida dEle, servir a Ele. Ele já fez isso porque o seu prazer é amar, é perdoar. O Senhor terá compaixão de nós mais uma vez. O Senhor pisará e esmagará nossas maldades e jogará todos os nossos pecados no fundo do mar. O Senhor nos abençoará
como prometeu a Jacó há muito tempo, o Senhor estenderá o seu amor sobre nós, conforme prometeu aos descendentes de Abraão. Coisa fantástica. Olha o que Deus faz para a gente. Olha o que Ele fez para a gente ao entregar Jesus Cristo para nós. Que coisa maravilhosa. Por isso que o início do versículo 18 diz: aonde haverá outro Deus como o Senhor? Ele cobra o preço, mas ele já pagou o preço. Oh, glória, né? Ele cobra o preço do pecado. Quem deu o salário do pecado tem um salário. Ele cobra, mas ele já pagou quando entregou Jesus. E por que você vive distante de Jesus? Por que você fica afastado de Jesus? Por que você não aparece de vez em quando para adorar e exaltar Jesus, para bendizer o nome dele? Por que, né, a gente distancia das coisas de Deus? Por que a gente vira as costas para Deus? Por quê? Olha, ele cobra o preço, mas já pagou o preço, dando Jesus para nós, dando Jesus ao nosso lugar. Por isso que em meio a tantas batalhas da vida, quando eu sei o que é salvação, eu seguro o meu capacete e creio que a vitória será poderosa no nome de Jesus. Amém? Por isso que a cura está disponibilizada para você. Por isso que tem muitas coisas em Jesus disponível para você. Nele está todo o tesouro, toda a riqueza, tanto moral, tanto material, tanto espiritual como emocional. E o que eu quero que você entenda para encerrarmos é isso. Duas coisas. Não se afaste de Jesus. Por mais que seja a prova, por mais que seja pesada e dura a vida, eu sei o que eu estou falando. Por mais que você veja um abismo na sua frente, que às vezes dá vontade até de se atirar. Já tive muitos abismos diante de mim. Já apareceu muitos abismos diante de mim. Mas por saber de Jesus, do seu plano, e saber o que ele fez comigo, eu consegui me livrar desses abismos. Por isso que eu quero trazer isso para você, para essas duas situações. Primeiro, aceite. Segundo, não largue. Primeiro, aceite. Segundo, não largue. Porque o que Jesus fez por nós foi divino e maravilhoso. Deus cobrou preço e Deus pagou o preço. Uma alma por outra alma. Uma vida por outra vida através de Jesus. Você tenta disfarçar o sofrimento, mas eu vejo em teu sorriso a imensa dor. Mas não poderá fugir por muito tempo, a saudade vai batendo, é a falta do Senhor. Mas quem sabe um dia eu ainda veja. Amém? Quero orar junto com você nessa hora, nesse momento tão precioso, tão maravilhoso. É o encontro com a palavra, né? O programa que acontece de segunda a sexta-feira,
de meio-dia até 1 hora, alguns minutos. Vamos orar para você, vamos orar pelos irmãos líderes casados para sempre, pedindo a Deus para poder abençoá-los, fortalecê-los. Nós estamos com as programações suspensas ainda, mas em breve voltaremos para a glória de Deus. Vamos orar pela irmã Cleonice Pereira e a sua família, Elizabeth Alô. Vamos orar pela Flauzina Gonçalves, pela vida da Carolina. Vamos pedir a Deus por essas vidas e por você que está aí comigo nessa hora, em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar, agradecendo a Deus por essa palavra que nós ouvimos, lemos, e pedir a Deus para estar te abençoando no nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, nós te louvamos pela oportunidade de nós lermos e compartilharmos a Tua palavra poderosa e maravilhosa. E nessa hora, Pai, queremos colocar a vida dessas pessoas que entraram em contato conosco, pedindo uma oração por suas famílias, por suas vidas. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha alcançar essas vidas de uma forma sobrenatural e poderosa no nome de Jesus. Venha, meu Deus Santo, fazer uma grande obra na vida deles, em nome do Senhor. Venha curar, venha salvar, venha libertar, venha, meu Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai, fazer uma grande obra no coração dessas pessoas. Realize, meu Deus, um milagre na vida deles. Pai, de uma forma poderosa, de uma forma maravilhosa, em nome de Jesus. Alcance, meu Pai, o lar, a família. Alcance, meu Deus, os negócios. Alcance, meu Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, a vida de cada um. Nós te pedimos, Pai Santo, e nós te agradecemos, ó Deus Todo-Poderoso, para louvor e glória do teu nome. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Homem, amém? Maravilha, glória a Deus, aleluia, ao vivo, né? Ao vivo tem dessas coisas assim, né? Mas glória a Deus, aleluia. Olha, programa Liberdade e Vida vai ficando por aqui. Queremos desejar a você uma tarde preciosa, poderosa, em nome de Jesus. Ontem nós saímos da Escola de Sabedoria, infelizmente, uma programação da igreja, depois uma próxima, acabou nos atrasando, acabou nos atrapalhando. E a gente gosta de começar no horário certo, enfim. Mas hoje, 9h30, nós estaremos juntos, se Deus quiser, no nome de Jesus, mais uma vez, com o programa Liberdade e Vida, e Liberdade e Vida só em Jesus. E o programa Encontro com a Palavra vai ficando por aqui. E nós agradecemos a sua presença. Queremos que você coloque o nome das pessoas que você vai estar querendo levar, que vá para o modo de oração. Todos esses nomes aqui que a gente tem orado, a gente guarda eles. E sexta-feira nós estaremos fazendo um ato profético com esses nomes, apresentando eles diante do Senhor, todos esses nomes, da noite e também do meio-dia. Então vai ser um momento muito precioso. Se você quiser que o nome deles esteja, você vai mandando para cá e a gente vai levar no sábado na nossa vigília, tá bom? Deus te abençoe, fique com Deus e uma tarde maravilhosa na presença do nosso Deus. E um grande abraço e muito obrigado por você ter estado conosco em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus, um grande abraço e até amanhã, ao meio-dia, com o programa Encontro com a Palavra. Deus abençoe. Minha vida foi uma procura, com a alma cheia de agruras, eu chorava tanto.
achar um